Olá, amigos e amigas, aqui é o Menino e com muita alegria nós iniciamos mais um Café com Espiritismo. No episódio de hoje, nós estudaremos a lição que encontra-se no Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 33, sobretudo. Nós estamos falando de Jesus anunciando a sua partida, dele conversando abertamente com os discípulos, trazendo o contexto da sua desencarnação. Os discípulos, de certa forma, impactados, vai dizer: eis que agora nos fala claramente e não usa de nenhuma parábola. Agora sabemos que estás ciente de tudo e que a ti não é necessário ninguém fazer-te perguntas. O Cristo foi tão claro naquilo que trouxe, porque os discípulos não estavam compreendendo as palavras do Mestre, esse tom de despedida que ele estava implementando na conversa, porque ele fala do Consolador, fala de inúmeras coisas, e os discípulos estavam como que perdidos em relação a tudo aquilo. E Jesus aponta que havia sim chegado a hora que as coisas iriam acontecer. Os discípulos iriam deixá-lo, mas ele não estaria só. E Jesus, nesse momento, diante de todo esse contexto, ele vai dizer-nos no versículo 33: tenho-vos dito essas coisas para que tenhais paz em mim. Aquilo tudo que o Mestre estava propondo não é para que eles ficassem desesperados, não era os condenando, os recriminando, não era de nenhuma forma ali causando intriga naquele instante, a cobrar deles isso ou aquilo, ou a instaurar um clima de desânimo, mas para que antes eles tivessem paz, para que eles compreendessem aquele instante, a gravidade daquela hora e se preparassem devidamente, que estivessem ancorados, que o buscassem naquele instante com todo o fervor e com toda a fé, para que essencialmente conseguissem movimentar o coração na direção do Pai. No mundo tereis provações, continua ele, ou seja, vai ser natural. Encarar, por exemplo, a desencarnação, ter momentos difíceis, muitas vezes vai ser como que comum. No mundo a gente vai encontrar isso, não existe uma situação na Terra que a gente esteja ainda separado desse contexto, uma situação, uma posição que a gente pudesse ocupar, independente de quem sejamos. Como no Livro dos Espíritos nos informa, a gente encarna, vem para a Terra para evoluir, para crescer, para aprender. Para uns é missão, para outros expiação. E as expiações que a gente passa é sofrer as vicissitudes da matéria. Essas alternâncias de estados, a gente tem que pagar conta, tem inflação, tem isso e tem aquilo. Nós estamos num mundo material de demandas, de necessidades, e a gente vai ter que aprender a lidar com tudo isso. Mas, apesar desse cenário exterior, dessas dificuldades externas, Jesus recomenda: tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Apesar de todas essas transformações, acalmemos. Tenhamos bom ânimo. Eu venci o mundo. Ou seja, existe como que uma estrada, um caminho de construção para que a gente consiga, mesmo em meio a tudo isso, avançar. Existe como que uma chave para que a gente possa, nesses desafios, a gente consiga se superar, a gente consiga se transformar, a gente consiga ir além. Paulo, em dirigindo-se a Timóteo, vai nos trazer algo profundamente tocante. Ele diz assim: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas antes o de fortaleza, o de amor e moderação. É como se Paulo estivesse dizendo assim: o nosso DNA, a nossa essência, as estruturas do nosso ser, elas estão verdadeiramente, profundamente imersas
no amor, na fortaleza e na moderação. A nossa base, a nossa constituição é dessas forças profundas. Portanto, ter bom ânimo não é simplesmente a gente cultivar uma esperança que representa anestesia, mas nós encontrarmos potenciais dentro de nós, essa alma, essa vida que existe em nós, esses potenciais que Deus nos concedeu, para que assim nós prossigamos diante das circunstâncias, não nos blindando, mas aprendendo, nos transformando como uma plantinha, uma semente que passa pelas diversas vicissitudes, transformações e mesmo assim segue firme, ativa, desde a solidão que ela enfrenta na terra, ao rasgar-se para germinar, ao esforço de buscar a luz, ao robustecimento do tronco, à formação dos galhos, ao período das folhas, como também das flores, mas sobretudo da frutificação. A semente avança, não se blindando do tempo, mas aceitando o tempo e as lições das estações para que em si tenha vida e prolifere a vida em abundância através dos frutos abençoados de que é portadora. É interessante pensarmos que vencer no mundo não é nos blindarmos do mundo, mas estarmos dispostos com humildade a aprendermos, a nos reconstruirmos, a nos renovarmos, para que assim a gente prossiga para além das experiências, cada vez mais revigorado, mais entendido, mais compreendido de todas as questões que nos cercam. Quem se blinda se priva da oportunidade de crescer. É preciso encontrarmos em nós a força que nos permitirá com fortaleza nos protegermos das situações. Nos blindarmos muitas vezes é nos negarmos a conexão com a vida e com as coisas que existem, mas nós somos chamados à união, a estarmos juntos, e essa nossa vitória não será por sermos retirados do mundo, mas no dizer de Jesus na prece aos discípulos: Pai, não os peço que os livre do mundo, que os tire do mundo, mas que os liberte do mal, porque essencialmente, com a consciência mais madura, com a alma mais compreendida, o Espírito vai galgando os degraus da fé, da esperança e do amor. É sobretudo nessa consciência, nessa maturidade que nós vamos desenvolvendo e nós vamos encontrando essa vitória dentro de nós, no nosso ser, na nossa intimidade. Fora de nós a gente não terá o controle, mas dentro de nós, a partir desse espírito de moderação, de amor e de fortaleza, galgaremos esses degraus de aprendizado, mostrando a nossa força, a nossa capacidade, os nossos potenciais, porque todos somos maiores que as situações, mas toda situação tem alguma coisa para nos ensinar. Não desprezemos as lições. Obrigado pela paciência e que Deus nos abençoe. Até a próxima!